Olá, meus caros alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma das nossas correções comentadas. Falando hoje sobre o Enem 2023, a parte aí de física da prova das ciências da natureza, tá bom? Vamos lá, vamos para as questões. Bom, a primeira questão nós temos então aqui o Cebolinha tentando se comunicar com a lata de lixo do Cascão, uma figura emblemática aí do Maurício de Souza. Então nós temos aqui aquele velho telefone antigo que se fazia na minha época ainda, não é? Que era feito com latinhas. E o que acontece aqui? Ele fala o seguinte, que na tirinha, né? Ao fazer a brincadeira utilizando as latas, então percebe-se que o som pode ser transmitido através do barbante. Sim, uma energia, ela vai se propagando pela corda, tá certo? Muito bem. E resolvem alterar então o comprimento do barbante para ele ficar mais extenso. Eles estão aumentando, tá? Vai haver aqui um aumento no comprimento do barbante, tá certo? Muito bem. Aí ele fala que as demais condições permanecem inalteradas. Por exemplo, a grossura da corda, tá? E, enfim, as outras características ficam mantidas. Na prática, à medida em que nós aumentamos, então à medida em que a gente aqui aumenta o comprimento do barbante, ocorre uma redução de qual característica da onda sonora? Bom, galera, vamos lá. O que vai estar aqui, o que vai acontecer é o seguinte: nós temos que, quando aumentamos esse comprimento aqui, vai haver uma perda de energia, porque é o seguinte: a onda, ela não transporta matéria, mas ela transporta energia, certo? Só que ao se propagar a energia por um meio sólido, ela vai sempre dissipando, ela vai tendo perdas, tá? Então, quanto maior vai ser o barbante, maior é o que? A quantidade de perdas que ela vai ter. Consequentemente, ela perdendo energia, né, ela perdendo intensidade, o que vai acontecer, gente? A intensidade é uma grandeza que está ligada à amplitude, tá bom, galerinha? É isso mesmo, a amplitude aí, tá? Então, quando aumenta o comprimento, haverá uma maior o quê? Haverá uma maior perda, tá? Uma maior perda de energia, ok? Ok. Quando se perde a energia, o que acontece? Baixa a amplitude da onda, tá? Por quê? Porque a amplitude está ligada com a intensidade, tá certo? Maravilha, pessoal. Espero que você tenha levado essa questão aí. Vamos para a próxima. Próxima questão, nós temos aqui informações digitais, dados são gravados por discos, CDs, DVDs, na formas de cavidades microscópicas. Então aqui ele vai falar para você a respeito de fontes de luz que são monocromáticas, que a gente chama de laser, né? Para a leitura de dados, o espalhamento da luz pelo efeito da difração, um fenômeno que ocorre onde quando a luz atravessa então um obstáculo com dimensões da ordem do seu comprimento de onda. Perfeito. Essa limitação, então, motivou o desenvolvimento de lasers de emissão de menores comprimentos de onda. E é aqui que estava o grande pulo do gato, pessoal. Vamos prestar atenção aqui, ó. Quando ele fala emissão em menores comprimentos de onda, tá legal? Possibilitando armazenar e ler dados de cavidade cada vez menores. Olhando então, pessoal, para o espectro das luzes, né, da luz visível, em qual região espectral se situa o comprimento de onda do laser que otimiza o armazenamento e a leitura de dados em disco de uma mesma área? Quer dizer, você não vai mudar a área, né? Bom, gente, aqui nós temos um problema. Quando você tem menor comprimento de onda, é uma maior frequência. A maior frequência é do violeta, tá legal, pessoal? Isso mesmo. A maior frequência é do violeta, consequentemente, o seu menor comprimento de onda. Então, o violeta ele tem o menor comprimento de onda e ele tem a maior o quê? O maior valor de frequência. Lembrando que eles são inversamente proporcionais em relação ao azul, ao verde, ao vermelho e infravermelho. Ficamos então com o violeta, tá bom? Questão teórica aí também, tranquila, espero que você tenha levado aí, mas tem que ficar esperto com essa palavrinha aqui, ó. Menor, tá? Menores comprimentos de onda. Aqui que estava o pulo do gato do exercício. Vamos à próxima questão, então. Uma questão aqui que fala sobre um Bluetooth, né? Uma tecnologia de transmissão, onde você teria aqui uma antena, tá? Você teria uma antena, e essa anteninha aqui ela vai transmitir em sinais de ondas eletromagnéticas até um determinado o quê? Dispositivo, tá? Então a gente teria aqui um dispositivo que vai receber esse sinal. Ele diz que da ponta da antena até o dispositivo você tem então uma distância de 10 metros, tá? E aqui tem umas palavrinhas que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Primeiro,
Ele fala que a potência do sinal transmitido é de 2,4 miliwatts, tá bom, gente? Então a potência é de 2,4 10 elevado a menos 3, que é miliwatts. Opa, meu watts aqui deu uma escorregada. Muito bem. E o que mais que ele fala aqui, Todai? Bom, ele diz que a área... Aí você tem que tomar um baita cuidado, viu, pessoal? Porque tem uma pegadinha horrorosa aqui, né? Vai aqui meu comentário negativo a respeito da prova com relação a essa questão, justamente no que tange a essa parte aqui, ó. Considere que as antenas se comportam como fontes pontiformes, tudo bem? Emitem ondas eletromagnéticas esféricas. Não custava nada ele ter colocado, né, pessoal, já que ele deu o valor do π, a fórmula da área superficial de uma esfera. Muitos alunos não conhecem essa fórmula, tá? Então, a área superficial de uma esfera, ela é 4 vezes a área, tá? Então, é 4 vezes a área de uma circunferência que é πr ao quadrado, tá bom? Então, aí tem que tomar um pouquinho de cuidado. Levando em consideração que o sinal ele sai pontiforme de antena e ele vai abrindo até o dispositivo, então essa distância aqui nada mais é do que o raio, tá? É o raio de todo o alcance da esfera aqui, tá bom? E aí fica tranquilo, porque ele deu a fórmula da π, que eu já tinha cantado para vocês, que a π sempre cai, né? O que é a π? A intensidade é igual a potência dividido pela área, né? Então, a intensidade é o que ele quer, a potência 2,4 10 a menos 3, e a área não é πr ao quadrado, tá, gente? Se você fizesse πr ao quadrado, você não encontraria o resultado. Seria a área de toda a superfície esférica, ela é 4 vezes πr ao quadrado. Então, é 4, o π ele mandou usar 3, o raio é 10 ao quadrado, tá bom? Então, você vai ter aqui 12, 2,4, a gente pode deixar assim, ó, 2,4 10 a menos 3. E aqui, ao invés de 12, a gente escreve 1,2, 10 elevado a. Como eu puxo uma casa para a esquerda, né, pessoal, eu diminuo a grandeza, aumento a grandeza aqui. Então, vai para 3 aqui. Então, 2,4 dividido por 1,2, eu vou ter uma intensidade de 2, exatamente 2. 2 vezes 10 elevado a menos 6, o que nos dá a alternativa A. Então, vai minha crítica para a banca do Enem aqui, né? Poderia ter feito uma questão muito legal, não custava nada ele ter dado a área da superfície esférica. Afinal de contas, isso aqui não é uma prova de matemática, é da prova das ciências da natureza. Vamos à próxima, então. Era uma questãozinha teórica aqui que tem que tomar um pouquinho de cuidado com ela, tá? Vamos lá. Em uma indústria alimentícia para a produção de doce de leite, utiliza-se um tacho de parede oca com uma entrada para o vapor d'água a 120 graus Celsius e uma saída para água líquida em equilíbrio com o vapor que está a 100 graus Celsius. Ao passar pela parte oca do tacho, o vapor d'água transforma-se em líquido. Então há uma condensação aqui, tá, turma? Tá uma mudança de estado aqui que você tem que tomar um pouquinho de cuidado, liberando energia. A parede transfere essa energia para o interior do tacho, resultando na evaporação da água e, consequentemente, concentração do produto. No processo, então, de concentração do produto, é utilizada, então, a energia proveniente de um quimacete e um queimala, né, pessoal? Um quemole. Por quê? O quimacete, a troca de calor sensível, é para você mandar água de 120 até 100, tá? Como você só está tendo aqui variação de temperatura delta θ, isso aqui é chamado de troca de calor, o que, pessoal? Sensível, tá? E depois você tem a condensação da água quando ela chega nos 100 graus Celsius. É a mudança de estado físico, né? MDF, aqui mudança de fase, né? Você vai ter na troca de calor o que? Latente, também chamado de queimala, né? Quemole. Então ficamos com a alternativa D, tá? Do calor sensível e da troca de calor latente por condensação, tá bom? Era só tomar um pouquinho de cuidado no enunciado. O enunciado foi claro, Todai? Ele foi bem... Não, não foi claro, foi confuso. Vai minha outra crítica para mais uma questão dessa prova. Não custava nada, no lugar desses tachos, dessa linguagem pesada, ele ter colocado que para que a água evaporasse, ela precisava então passar de 120 para 100, né? Para evaporar, não, perdão, para condensação, né? Para ver a condensação, só ocorreria a condensação a 100 graus Celsius. Poderia ter uma linguagem um pouco mais acessível ao aluno. Uma linguagem muito, muito técnica e industrial. Eu acho que essa prova está num nível um pouquinho acima do que
a gente esperava aí, tá bom, pessoal? Vai minha crítica também para a questão, apesar de ser uma questão fácil, mas depois de resolvida, para você interpretar que era essa linguagem que ele queria, não era nada fácil não. Vamos para a próxima. Uma questão agora normal, né, pessoal? Uma questão onde a gente vai ter um pouco mais aí de paz e tranquilidade. Aplicação direta e reta do PV igual a nRT. Tá? Isso aqui é tranquilo, tá bom, gente? Acho que você não vai ter nenhum problema. Tem um texto aqui para você ler, mas basicamente o que ele quer é a pressão no frasco, tá? Então a pressão você vai calcular da seguinte maneira: nRT dividido por V. Tá? Agora é só substituir os números, tá bom? O número de mols, gente, é 0,1 mol aqui, que é 10 elevado a menos 1, tá certo? O R ele deu 8,2 vezes 10 a menos 2, que é a mesma coisa que 0,082. A temperatura você não esquece que tem que passar para Kelvin, tá? Então você tem que pegar os 273 e somar com 650, o que vai lhe dar 923. 923 a gente vai fazer 9,23 vezes 10 elevado ao quadrado. Tudo isso dividido pelo volume, que é 100 ml. 100 ml, pessoal, é 0,1 litro, né? Ou 10 elevado a menos 1. Então, 10 elevado a menos 1 com 10 elevado a menos 1 corta. Corta e corta. 8,2 vezes 9,3 dá aproximadamente 76, tá? Como ele fala aqui que o valor provavelmente é aproximado, né, gente? Então, a gente sabe aí que é um valor que não vai dar exatamente esse daí, tá bom? Bom, uma questão, enfim, uma questão com coerência, uma questão tranquila, científica, dentro do que a gente aprendeu no ensino médio, né? Então, eu acredito que vocês, a maioria, tenham feito essa questão. Próxima questão, uma questão aqui de circuito, também não envolve muita dificuldade. Um circuito com 3 lâmpadas incandescentes idênticas representadas na figura, né? Com L1, L2 e L3, que são lâmpadas, tá? Elas são associadas sempre em paralelo. Qual que era o pulo do gato? Você não pode esquecer que quando você associa, pessoal, uma lâmpada que tem uma resistência interna em paralelo com uma outra resistência, uma associação em paralelo, ela derruba a resistência equivalente, tá? Nunca esqueça disso, tá bom? Muito bem. Esses conjuntos são associados em série, depois os paralelos são em série. Então nós temos uma associação mista, tá certo? Após vários dias de uso, apenas a lâmpada L2 queima, enquanto que as demais ficaram acesas. Então a L2 aqui queimou, né? Mas as demais ficaram acesas. Em relação à situação que todas as lâmpadas funcionam, após a queima de L2, o brilho das lâmpadas serão o quê, né? Bom, muito bem. Então nós temos aqui, pessoal, uma situação bem interessante. Quando a lâmpada L2 ela queima, nós vamos ter o quê? Um aumento ou uma diminuição no valor da resistência? Aquilo que eu falei para vocês. Quando vocês têm resistências em paralelo, e uma lâmpada nada mais é do que uma resistência, tá? Você tem o valor total dela de resistência menor. No ato que ela queimou, você só tem a passagem da corrente elétrica agora por esta resistênciazinha aqui, tá? Então nós vamos dizer que a resistência do conjunto agora, ela o quê? Ela aumentou, tá? Sim, porque a resistência era menor quando tinha essa lâmpada, agora a resistência aumenta. Quando a resistência aumenta, o que, que acontece com a corrente elétrica num circuito série, pessoal, tá? Dentro do nosso quadrinho resumo eu expliquei para vocês. Né? Num circuito série, a corrente elétrica ela é a mesma para todo o circuito. Então, se você aumentou a resistência, o que, que vai acontecer com a intensidade da corrente? Ela diminui. Se a intensidade da corrente diminui, as outras duas lâmpadas devem ficar menos o que? Intensas. E ficamos com a alternativa C. Uma questão conceitual, não é considerada fácil, porque você tem que fazer a análise do que está acontecendo com a resistência em paralelo, em série, e depois jogar no valor da corrente, tá? Um pouquinho difícil, eu diria uma questão média, tá? Ela não é tão difícil, não tem cálculo para você fazer, mas ela tem aí uma parte conceitual um pouquinho pesada. Próxima questão, então, é do fogão de indução, que é onda, né? Essa questão aqui já havia aparecido em outras questões de vestibulares, tá, pessoal? Onde nós temos a transformação da energia elétrica em calor, sempre para o efeito Joule, nenhuma novidade aqui, né? A principal vantagem dos fogões com eficiência energética é que substancialmente maior do que a dos fogões convencionais, né? Claro, com toda certeza aí, mas também tem relação preço, não é todo tipo de panela que você pode usar, então também tem as suas inconveniências, né?
A corrente elétrica, então, mencionada, ela é induzida por... Bom, gente, aí você precisa saber da lei de Faraday, né? Tá bom? Lei de Faraday. Faraday, né? Isso mesmo, a corrente, então, ela é induzida através de um campo magnético variável, né, pessoal? Tá bom? Acho que aí não tem também muita dificuldade, você já mais ou menos conhecia a lei de Faraday. Uma questão, de certa forma, fácil, tranquila, mas que envolvia aí o conceito, né, pessoal? Que sempre é, às vezes, meio pesado aí para o aluno ter que lembrar, né? É o que eu falei, o nível dessa prova é um nível alto, tá? Ele considera um aluno aí que teve um ensino médio maravilhoso, não um ensino médio que provavelmente ele deve ter tido, né? Ela como fica aqui minha crítica mais uma vez no meio da prova, não é o que reflete o que está acontecendo nesse momento, porque o país vem de mudanças, né, na educação, aí no ensino médio, então eu acho que o Enem poderia ter sido um pouco mais, vamos dizer assim, justo nesta avaliação, né? Pelo contrário, ele fez uma avaliação bem conteudista, né? Então, eu acho que fica aí a minha mais conteudista do que vestibulares tradicionais, como por exemplo a Unicamp, tá? Uma prova aí mais conteudista do que a Unicamp. Então, por aí você vê que a avaliação tem sido muito justa com os alunos do ensino médio. Vamos em frente, vamos lá, levantar a cabeça. Questãozinha tranquila, tá, gente? Uma questão aí envolvendo polias. Bastava o aluno perceber que a massa M1 na academia ela está sendo movida por duas polias fixas, portanto é o próprio valor dela. Como a velocidade ele fala que ela é constante, ó, velocidade constante, força resultante nula. Então nós vamos ter o seguinte, pessoal, que a força no primeiro caso ela vai ser igual ao próprio peso da massa 1 aqui, né? Que nós temos um vetorzinho peso aqui para baixo, P1. Muito bem, então o peso é igual ao que? Toda a massa 1 vezes gravidade, tá? Na 2 tinha novidade, você tinha que tomar cuidado que tinha uma polia móvel. Quando a polia é móvel, você pega o peso e você divide ele por 2, né? Então lá na polia 2, pessoal, o que, que nós vamos ter? Duas vezes o valor de F aqui é igual a M2, que é o P2, né? É igual a M2 sobre G. Conclusão, nós vamos ter então que esse valor de F ele vai ser igual a M2G dividido por 2, tá? Mas o que, que ele quer? Ele quer a relação então entre M2 e M1. Então a gente vai igualar o F da primeira com o F da segunda. Então isso vai ficar M1G igual a M2G dividido por 2. Corta, corta, multiplica em cruz. Você vai ter que o M2 ele vai ser igual a 2M1. Mas ele não quer isso, ele quer M2 dividido por M1, que vai dar 2, alternativa D, tá bom? É isso aí, pessoal, é só saber que a força então que você vai aplicar no M2, né? Ela vai ter que ser o dobro do valor da força do M1. Por quê? Porque aqui você tem uma polia móvel, tá legal? É uma questão não tão complicada, só tinha que tomar um pouquinho de cuidado para não inverter a, na hora de fazer a razão, M1 e M2, né? E acabar ficando com meio. Acredito que muitos alunos aí tenham pensado o seguinte, já que a metade do peso aqui, então ela vale metade. Só que toma cuidado, ele não quer M1 sobre M2, ele quer M2 sobre M1 e acaba sendo o dobro, né? É aí que tem que tomar um pouquinho de cuidado aí. Nada vem fácil nessa prova, pessoal. É isso aí. Então, um pouquinho de atenção e você levava essa questão também. Muito bem. Uma outra questão aqui em que um professor lança uma esfera verticalmente para cima, a qual ela depois retorna, né, depois de alguns segundos ao ponto de lançamento. Em seguida, lista um quadro com todas as possibilidades das grandezas aqui da cinemática, né? Então a gente já estudou isso bastante, né? Módulo da velocidade zero, né, pessoal, indefinido. Módulo da velocidade diferente de zero, ela vai para cima ou para baixo. Aceleração também, né? Quando é zero indefinido, quando é diferente de zero, para cima ou para baixo. Muito bem. Ele solicita aos alunos que analisem as grandezas cinemáticas no instante em que a esfera atinge a altura máxima. E aqui é uma confusãozinha, né? Por que, Todai? Porque as pessoas acham que quando atinge a altura máxima, FUVEST cobrou isso ano passado, né, pessoal? Eles acham que quando atinge a altura máxima, a aceleração zera. Não, não, a aceleração não zera. O que zera é a velocidade, tá? Então, escolher a combinação correta aí. Eles solicitam aos alunos que analisem então as grandezas cinemáticas no instante que a esfera atinge a altura máxima, escolhendo a combinação de módulos de sentido de velocidade e de aceleração, né? Então vamos lá.
Então a velocidade lá em cima é zero? Sim. E a aceleração diferente de zero para cima? Não, para baixo, né, pessoal? Não tem sentido para cima, então para baixo está errado. Velocidade diferente de zero está errado, velocidade diferente de zero está errado, velocidade diferente de zero está errado. Velocidade igual a zero sim, porque ela chegou na altura máxima, aceleração diferente de baixo, voltada para baixo, alternativa C. Acho que não tem erro, né, pessoal? Uma questão teórica, a gente trabalhou bastante aí esses conceitos da cinemática. Essa sim é uma questão fácil dentro do que é trabalhado, não acredito que você tenha tido nenhum problema nessa questão. Próxima questão, uma questão de Deus vê tudo, né, pessoal? Clássica do cinemática, né? Só que tem que tomar um pouquinho de cuidado, tem algumas pecadinhas. É uma questão que eu já tinha até alertado vocês, é a respeito do sonar, tá? Quando ele bate no fundo da água e ele volta. Também tem uma questão do morcego que é bem parecida, né? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, tá bom, gente? Então nós temos aí o petróleo, matéria-prima muito valiosa, métodos geofísicos são úteis, né? Vai contando aquelas histórias. Considere uma camada de 450 metros de um líquido que se encontra presa no subsolo entre duas camadas rochosas, conforme o esquema. Um pulso, então, acústico, que gera uma vibração mecânica, é emitido a partir da superfície do solo, onde posteriormente duas vibrações repetidas. Aí que estava o problema, né? Aqui, ó. Duas vibrações refletidas, ecos, tá? A primeira corresponde à reflexão do pulso na interface superior do líquido com a camada rochosa e a segunda vibração deve ser a reflexão do pulso na interface inferior. O tempo entre a emissão do pulso e a chegada do primeiro eco é de 0,5 segundos. Já o segundo chega a 1,1 segundo após a emissão do pulso. Ele quer a velocidade do som na camada líquida em metros por segundo. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é justamente avaliar o tempo, né? Tem que pegar essa diferença aqui entre 1,1, que é do segundo eco do pulso, que chega a 1,1 segundo após a emissão do pulso, né? E do pulso do eco. Então, 1,1 menos 0,5, você vai encontrar o valor, então, de 0,6 segundos, tá bom? Que é o valor entre um pulso e outro. E aí você vai fazer o Deus ver tudo, né, gente? A velocidade vai ser a distância percorrida no tempo, tá? E qual que é a distância percorrida por ele? A distância percorrida na ida e na volta, né? Então, quando ele vem, ele põe 450. Quando ele volta, ele põe mais 450. Essa era a pegadinha aí, como o exercício que a gente já havia feito de sonar aí em sala de aula, tá? Então, 450 vezes 2, 900. E quanto tempo ele demorou para isso? Bom, ele demorou 0,6 segundos, né? Tá bom? 900 dividido por 0,6, você vai encontrar então aí o valor de 1.500 metros por segundo. A questão não era difícil, o grande problema dela era ter essa noção, né, que o tempo entre a emissão do segundo pulso e a chegada do primeiro eco é de 0,5, mas o segundo chegou 1,1 segundo após a emissão do primeiro. Então você tem que tomar cuidado para fazer essa diferença aqui, que é o tempo que ele leva para ir e voltar, tá? Então, o tempo de ida e volta seria o quê? 450 mais 450, 900. Seria de 0,6 segundos, né? Daria tempo se você quisesse fazer 450, daria a mesma coisa, se você quisesse fazer só de ida, 450, só que aí você dividiria o 0,3 por 2, o 0,6 por 2, daria por 0,3 também, dá a mesma coisa, tá bom? A questão não é difícil, só tinha que tomar um pouco, mais uma vez, né? Como sempre, a minha crítica, ela permeia nessa prova a mesma diretriz, né? É o que? É a linguagem com que ele está trabalhando exercícios de ensino médio. Não é legal. Né? Ele está trabalhando com uma linguagem de nível superior, tá bom? Eu acho que tem muita de linguagem técnica aqui que a gente encontra aí em reportagens, enfim, em artigos científicos, e eu estou achando que ele está pegando um pouco pesado para uma prova de ensino médio. Ele precisaria deixar mais claro o que ele quer na prova, que o aluno até saberia fazer, desde que ele fosse mais claro no seu texto. Aí você vai falar, poxa, mas tudo bem, ele está cobrando a interpretação do texto. Não na prova de física, senão acumular tudo fica meio complicado. É a mesma coisa que eu comentei daquela questão de matemática que ele exagera na parte de ciências da natureza. Mais uma vez aqui, ele está cobrando um texto científico muito pesado, eu acredito que para o ensino médio. Fica mais uma vez aqui a minha crítica. Vamos para a próxima questão. Muito bem, próxima questão, uma questão
Novamente, né? Eu esboço aqui a minha crítica. Um engenheiro faz isso de olho fechado, mas precisa ver o nível de proficiência em que você está trabalhando no ensino médio, até que ponto um aluno sabe que quando duas ondas têm a mesma frequência, elas podem sofrer interferência, tá? A gente chega até a calcular no ensino médio com vocês a interferência, né? Construtiva, destrutiva. Podia ter feito uma questãozinha nesse sentido, ia ser muito mais legal. Não, aqui ele vai bem, né, pessoal? Bem na essência do que é interferência, tá? Então ele fala aqui a respeito no avião a gente não poder usar o celular, porque pode acontecer, né? Também não é certeza que vai acontecer, mas pode acontecer de você acabar tendo a frequência, o aparelho, né, de celular entrar na mesma frequência de alguns comunicadores do próprio avião, e isso pode gerar sim uma interferência, tá? Então, essa interferência poderá ocorrer somente nas ondas emitidas pelo celular, se as recebidas pelo rádio do avião tiverem então a sua mesma frequência, tá legal? Mais uma vez, eu volto a insistir, a questão não é difícil, porém, de um conceitual talvez um pouco elevado para o ensino médio. Mas vamos em frente. Temos aqui uma questão agora a respeito de uma cafeteria, também uma questão que não é complicada, mas ele polemiza, deixa o texto muito carregado, né? Mas enfim, uma cafeteria adotou copos fabricados a partir de uma composição de 50% de plástico reciclado, não biodegradável, e 50% da casca de café, né? O copo reutilizável retornável, pois o material semelhante a uma cerâmica suporta até a lavagem. Bacana. Ecologicamente bem correto. Embora ele seja comercializado por um preço considerado um pouco alto quando comparado ao do copo descartável, essa confeiteria possibilita aos clientes retornarem o copo sujo e lavarem, né? E levarem o café quente servido até num outro copo já limpo e obviamente higienizado, né? O material desse copo oferece também o conforto de não esquentar a parte externa. Quais as duas vantagens esse copo apresenta em comparação ao copo descartável? Bom, ter durabilidade de uma cerâmica, né? Não chega a ter a durabilidade de uma cerâmica, né, gente? Ser tão durável quanto numa cerâmica e ter uma alta condutividade térmica, não, gente. Se ele tiver uma boa condução térmica, significa que ele conduz bem, ele vai queimar a pessoa, então isso não é nada correto, né? Ser um mau condutor térmico e aumentar o resíduo biodegradável na natureza. Não, se você lê o texto com atenção, você vê que a intenção não é aumentar, é diminuir o resíduo, né? Ter baixa condutividade térmica, não conduz, a pessoa não vai se queimar, né? E reduzir o resíduo não biodegradável na natureza, perfeito. A alternativa D, ela cai com uma luva aqui, tá bom? Ter alta condutividade térmica e possibilidade de degradação do material no meio ambiente também não faz sentido, então ficamos aí com a alternativa D, como eu sempre digo, né? É só uma questão de interpretação, mas um texto com um nível um pouquinho elevado aí, mas dependendo da preparação do aluno, ele não ia ter nenhum problema. Mas é aquela pergunta que eu sempre faço: será que o aluno está muito bem preparado saindo hoje do ensino médio? Essa é a questão que eu acho que deu aí um baque em alguns alunos. Então, quando você saiu dessa prova, bateu aquele senso de frustração, eu acho que a culpa não é uma parte dessa culpa não é sua, não. Tá? Eu acho que pegaram um pouco pesado numa prova em que você não teve preparação tão adequada para ela ainda. Mas tudo bem, vamos em frente. Próxima questão, uma questão que você já fez várias questões sobre gráficos, diagramas, né? O que é importante nesse tipo de gráfico pressão versus temperatura é você avaliar o tipo de transformação, né? Se é isotérmica, isobárica, isocórica, tá bom? O grande segredo está aí. E aí você tem uma transformação, pessoal. Ele fala que a temperatura aqui ambiente, né? O motorista realizou a informação sob longa o asfalto quente, em seguida verificou a pressão zero dos pneus, recomendando para o fabricante. O que ele fala é que o volume dos pneus na quantidade do ar do seu interior não tem alteração. Então não há alteração no volume. Então, quando não tem alteração no volume, né? Volume é constante. Que tipo de transformação que ela é? Ela é a transformação. Ela tem três nomes, pessoal. Pode ser isométrica, isovolumétrica ou isocórica. Tá? É aquela transformação onde o volume é constante. Se o volume é constante, pressão e volume são o quê? Diretamente proporcionais. Como ele fala que há
uma diminuição no valor da temperatura, não é? Ó, alteração no volume dos pneus, quantidade de ar no seu interior. Considere o ar como, lógico, tem que sempre considerar como um gás perfeito, porque se não for a gente não pode aplicar as leis dos gases perfeitos, né, pessoal? Durante o processo de resfriamento, Todai, tá aqui a palavra que eu queria, né? Resfriamento é porque houve uma diminuição na temperatura. Então, se a temperatura cai, Todai, o que acontece com a pressão? Ela cai também. São diretamente proporcionais, né? Lembra do PVT Povotó? PVT Povotó, né, pessoal? Pressão, volume e temperatura inicial e final. A gente, quando tem o volume constante, corta e vê que pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Ficamos, então, com a alternativa E, tá? Uma vez que as outras não correspondem ao esperado aqui de uma transformação desse nível, tá bom? Vamos para a próxima questão. Próxima questão, uma questão também que talvez eles tenham considerado como biologia, mas a gente não pode deixar aqui na física de comentá-la, né, pessoal? Com toda certeza ela faz parte aí também da do nosso estudo na física, afinal de contas você aprendeu um pouco sobre energia nuclear, né? E no uso da utilização, na utilização aí, perdão, de armas e energia nuclear, né, pessoal? A geração da energia nuclear ela apresenta vantagens em comparação a outras fontes de energia. E que tem como suas características, vamos lá, formar resíduo facilmente reciclável, Deus é pai, né, pessoal? Ninguém consegue reciclar lixo radioativo. Promover um aumento no desmatamento, meu Deus, né? Sem comentários. Contribuir para a promoção de chuva ácida também não faz o menor sentido. Emitir gases tóxicos que são lançados no ambiente também não. Produzir um calor sem um consumo de combustível fóssil, exatamente. É para isso que a gente usa a energia nuclear de forma até bem eficiente. Ela aquece a água, né, gente? E a pressão das caldeiras acaba fazendo com que você tenha a transferência para energia cinética, que é o que a gente quer para produzir energia elétrica, tá bom? Acho que é alternativa aí, você não deve ter tido nenhum problema, uma questão aí considerada tranquila. Bora, galera, para uma questão que ela é um pouquinho chata de fazer, trabalhosa. O Enem sempre tem uma questão trabalhosa, né? Mas tudo dentro do conteúdo normal, dessa vez aí, né? Ele não nos provoca grandes surpresas na questão. É trabalhosa? É, mas você vai conseguir fazer numa boa. Pessoal, o que está acontecendo é o seguinte: nós temos um caminhão que ele está carregando aqui uma massa, né, uma caixa de 200 quilos, tá bom? Ó, tem 200 quilos aqui na caixa. Ora, esse caminhão vai acelerar com 3 metros por segundo ao quadrado para frente, aqui para a direita, tá? E ora ele vai o que? Frear, né, pessoal? E quando ele frear, ele vai ter uma desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. O que ele quer? Gente, ele quer saber qual é o valor da atração no cabo 1, que eu vou chamar aqui de T1, e qual a atração no cabo 2, que eu vou chamar de T2, em ambas as situações. Vai dar trabalho só, mas ele não é complicado. Gente, força resultante é igual ao quê? Força resultante é igual a massa vezes aceleração, né? Nós não temos um movimento uniforme aqui, pessoal. Força resultante não pode ser zero. Então, nós vamos aplicar nesse exercício segundo a lei do senhor Newton, né? Segundo a lei de Newton, diz que força resultante ou resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, vamos fazer o primeiro caso aqui com a caneta vermelha, depois a gente faz com o azul, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. No primeiro caso da aceleração, então, nós vamos ter o quê? Bom, nós vamos ter que a força resultante aqui, ela vai ser o seguinte, ela vai ser mais a força de tração do próprio cabo, né? O cabo F2 aqui, no caso a força motriz, perdão, né? A própria força motriz que move o caminhão. Descontado o que, gente? Descontado a FAT, né? A força de atrito, porque nós vamos ter aí uma força de atrito que não vai deixar com que a caixa seja, teoricamente seja deslizada. Na iminência ele fala do movimento, tá? Então nós vamos ter aí uma força de atrito se opondo, tá? Então nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer todo o cálculo por partes, que eu acho que fica mais fácil de você entender, tá? Então na primeira situação, a força resultante ela seria igual ao produto da massa pela aceleração. Que força é essa? É a força motriz, é a força do caminhão, tá? Então como é que você calcula a força motriz aqui do caminhão? Você vai pegar a massa do caminhão, que é 200, vezes a aceleração. Ele está acelerando com 3 metros por segundo ao quadrado. Simplesinho assim, tá? 3 vezes 200 deu quanto? Deu 600. 600 newtons. Isso é para a direita, né, turma? Para a direita. Só que eu tenho um problema. Eu tenho ainda a bendita da FAT. Vamos colocar a FAT aqui de uma outra cor? Vamos colocar ela de azul aqui, tá? Então, a dona FAT, ela vai ser igual a μ vezes a normal. Lembrando que normal, pessoal, é igual ao peso, né?
bom? Normal e peso é igual. Então a nossa FAT ela vai ser igual a μ. Segundo ele aqui, o μ é 0,2, tá bom? 0,2. E a normal, toda a normal é igual ao peso, gente. E o peso é produto da massa pela gravidade. Ele fala que a gravidade é 10. Então, 2.000 aqui, 2.000 e beleza. 20% 2.400. Portinho, nós temos aqui 400 newtons que está me atrapalhando, galera. Pergunto, turma, quanto vale o valor de T2, né? Se o caminhão acelera com 600 e o atrito só segura com 400, então o cabo T2, pessoal, acaba sendo a diferença entre a força motriz, que é a força do caminhão, vou chamar aqui de força motriz, descontado a dona Fatiminha. Tá legal? Por isso que eu fiz por partes, não coloquei numa equação só para você entender melhor. Então você vai ter que o T2 ele vai ser igual a 600 menos 400, o que dá então um T2 de 200 newtons, tá bom? E o T1 toda aí, T1 é zero, né, pessoal? T1 é zero. Muito bem. Agora nós vamos para outra situação, né? Vamos lá. A situação da desaceleração. Turma, na desaceleração, a única coisa que é igual é a FAT, numericamente, né? Mas o que vai acontecer na desaceleração? O atrito muda de sentido, tá bom? Agora nós vamos ter um atrito aqui para frente. Então, o que nós vamos ter aqui? De novo, mesma coisa, força a força resultante do próprio da desaceleração, a força motriz aqui do carro, né? A força resultante do carro, ela vai ser igual a massa vezes o quê? A desaceleração. Não precisa colocar negativo, porque você sabe que é para trás, é o vetor para trás aqui, né? É negativo. Então nós vamos ter o seguinte, força resultante vai ser igual a massa, que é 200, tá certo? E agora a desaceleração, que em módulo é 5, você vai ter um total de 1.000, né? Tá certo? 1.000 newtons, perfeito. E a FAT não precisa calcular de novo não, turma. Era o mesmo valor, porque não mudou o μ e não mudou a normal, tá? Lembra, pessoal, que o peso aqui é para baixo. E a normal aqui, ela é o quê? A normal aqui é para cima. Como a superfície é plana e horizontal, a normal e o peso, eles são iguais, tá bom? Não interessa se é para frente ou para trás. Então nós vamos ter o seguinte, turma, que agora o fio T1, ele vai ser igual a 1.000 menos o que? 400, tá bom? 1.000 menos 400, quanto que dá, Todai? Bom, 1.000 menos 400 dá 600, galera, 600 newtons. E o T2? O T2 agora é zero. Agora é só procurar. Vamos lá. T1 igual a zero na aceleração? Sim, eu tenho 3 casos, mas tenho 2 que não, tá? E T2 igual a zero na frenagem, na desaceleração, T2 igual a zero? T2 igual a zero. Vamos lá, na frenagem, T2 igual a zero. Não, não. T2 igual a zero, não. T1 igual a zero, né? Opa, pera, que eu me atrapalhei aqui. Vamos lá. Vamos devagarinho aqui, porque o T2 acabou ficando na outra linha, eu acabei me atrapalhando, perdão. T2 igual a zero. Isso, T2 igual a zero, cabe os 3 aqui, né? Não tem jeito. Vamos ter que tirar pelos valores mesmo. Então vamos lá, gente. Na aceleração, T2 igual a 200. Então T2 igual a 200 e na frenagem é 600. Opa, deu a A, né? Deu a A. Aqui T2 igual a 200, mas aqui na frenagem T1 deu 1.400, está errado. E aqui T1 igual a 600 e T2 igual a zero. O que está errado na C? T1 igual a zero, tá certo. T2 igual a 6. Ah, não, T2 igual a 600 está errado, tá? T2 seria 200, então essa alternativa também estava errada, tá bom? Aí, pessoal, ficamos com a alternativa A, um exercício de segunda lei de Newton, né? Força igual a massa vezes aceleração, contemplando também a formulinha da FAT, né, pessoal? Da força de atrito na iminência de entrar em movimento. Acredito que você tenha conseguido fazer aí numa boa. Bora, galera, para a última questão, então, da nossa prova de hoje. Uma prova aí meio extensa, né? Tivemos aí 16 questões de física. Bastante, né, pessoal? Então, uma média de 15, alguma eu capturei de alguma outra matéria aí. Na verdade, tem também umas outras questões aí que podem até ser consideradas como de física também, mas a gente acabei deixando lá, provavelmente, o pessoal da química resolver. Né? Mas eu vi que entre química e física aí, sem contar as questões de física que estão perdidas lá no meio da prova de matemática, né? Que está cheio, questão de vazão, né? E outras mais que a gente já está acostumado. Bom, toda a prova do Enem, pessoal, é característica ter uma questãozinha de cinemática trabalhosa. Ela não é difícil, mas ela é trabalhosa, tá? Então nós temos aí uma rodovia com uma concessionária de 480 km de rodovia.
onde você tem cobrança de pedágio tanto manual como automático, tá? Só que a cobrança automática é só para os caminhões, tá bom? Os carros não têm. É uma rodovia meio estranha aí. Depois nós temos aí o seguinte, pessoal, nós temos que a velocidade máxima que um carro pode atingir é de 100 km por hora, enquanto que é os veículos leves, né? Os veículos pesados aí, eles podem atingir no máximo 80 km por hora, tá bom? Isso aqui então, depois você deve estar dando uma lida no texto para verificar direitinho, né? Mas ele pergunta o seguinte, comparando ao caminhão, quantos minutos a menos o carro leva para percorrer toda a rodovia, né, pessoal? Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos usar o Deus é tudo para calcular então em cada caso, né, do carro, do caminhão, e levando em conta o fato de ter cobrança automática ou não. Tá? Essa é a ideia do exercício então. Vamos lá. Então, a primeira coisa aí no Deus é tudo que nós vamos calcular, pessoal, é o T1. Tá? O tempo 1 eu vou chamar o tempo do carro, dos veículos leves. Então, no Deus vê tudo, o tempo é distância dividido pelo quê? Pela velocidade 1. Tá? A distância é 480 quilômetros, que ele deu da rodovia. Dividido então por uma velocidade média que os carros podem ter, pessoal, de 100 km por hora. Cortou quilômetro, 480 dividido por 100, 4,8. Então nós temos aí 4,8 horas, né, para os carros. Só que nós vamos ter que adicionar também o tempo que eles param no pedágio, tá bom? Isso aí, pessoal. Ele fala que tem um acréscimo aqui, vamos chamar um ΔT, melhor, né? Vamos chamar aqui de um ΔT, que é um acréscimo que tem para a cobrança da tarifa, tá? Então, o acréscimo ΔT1, ele fala que é de 3 minutos aqui, pessoal, tá? 3 minutos. Então, nós vamos colocar 10 vezes o quê? Vezes 3, o que nos dá 30, né? Tá bom? 30 o quê, Todai? 30 minutos, né, gente? 30 minutos, tá? E agora nós vamos fazer o quê? Por que do 10, né? O 10 são praças de pedágios, tá? São 10 praças de pedágio. Você está acostumado a viajar, você vê que tem 10 postinhos, né? Cada um com 3 minutos, então estaria 30 minutos, o que equivale ao quê? A meia hora, tá bom, gente? Meia hora. Muito bem, então o que nós vamos fazer agora? Vamos pegar o 4,8 e nós vamos somar no meia hora aqui, pessoal, tá? Para ter o T1 total. Então o nosso T1 total ele vai ser 4,8 mais 0,5. Então os carros eles vão levar 5,3 horas em média, tá? Muito bem. Agora vamos fazer um traço, trocar de caneta aqui, pessoal. E nós vamos para o veículo pesado, que eu vou chamar de T2, tá? O comprimento da rodovia não muda, né, Todai? Não, 480. O que muda é a velocidade. Agora eles são a 80 só, tá? 480 dividido por 80 aqui vai dar o quê, pessoal? Vai dar 6, certinho. 6 horas. Aqui eu tenho uma boa notícia para você. Você não precisa fazer o ΔT de acréscimo, porque o caminhão tem cobrança automática, tá? Ó, o serviço automático de cobrança é para caminhão, tá bom? Então você não precisa acrescentar o ΔT. 6 horas. E para acabar, né, pessoal, nós vamos ter então o que? A diferença entre ΔI e ΔT, né, que seria o final então. Então a diferença de tempo aí ela vai ser igual a 6 menos o que? 5,3, o que dá 0,7 horas. Os resultados estão em o que, pessoal? Minutos. Então, para multiplicar por 60, teremos aí 6 vezes 7, 42, né, pessoal? 42 minutos, alternativa B. É uma questão que não é tão trabalhosa como eu achei que deveria ser, como poderia ser, né? Mas enfim, dá um pouquinho mais de trabalho. Pessoal, essa foi então as nossas questões de física do Enem. Volto a ressaltar aí, né? Algumas questões como essa dentro da normalidade e algumas questões, tal como ocorreu, acho que na prova também de ciências humanas, algumas questões que são injustificáveis para essa prova, tá? Justamente na mesma retórica da outra prova, tá, pessoal? Quanto ao vocabulário. O vocabulário não está adequado, alguém precisaria estar pensando um pouco mais aí, um vocabulário bem pesado aí para essa prova, né, no que se tange aí a realidade do nosso ensino médio, perdão, que havíamos tido até então, né? Então eu acho que tem que fazer uma prova um pouco mais justa aí, né? Mas é aquela coisa, né, turma? Todos fizeram a mesma prova, então a régua é uma só para todo mundo. Então, de certa forma, ela não acaba sendo uma prova injusta, tá bom? Boa sorte a todos, espero que vocês tenham ido bem, né? E até a próxima, até as nossas próximas correções.